Seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Condorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E todos os dias às 7h07 nós temos um encontro aqui para olhar para dentro, expandir a nossa consciência e amadurecer emocional e espiritualmente. Imagina um pássaro. Ele nasce e cresce dentro de um ninho. O ninho é tudo que ele conhece. É segurança, é abrigo, é referência. Até que chega um momento em que ele precisa voar. E aí algo acontece. Um medo aparece. Mas não é medo do céu propriamente. Muitas vezes é medo do ninho. Medo de ir longe, medo de deixar, medo de crescer e isso significar perder o pertencimento. Só que esse pássaro, ele não foi feito para ficar no ninho. Ele foi feito para voar. E ficar só para não se afastar não é amor. É limitação disfarçada de lealdade. Queridão, queridona, quando essa situação acontece, a nossa mente começa a falar mais ou menos assim: quem sou eu para querer isso? Eu já tenho mais do que muita gente. É perigoso se eu me destaco demais, posso atrair olho gordo, inveja, né? Se eu crescer, eu vou me afastar demais das pessoas que eu amo. Aí não é certo querer mais do que a minha família já teve. Eu posso parecer arrogante, metido, posso me achar. E meu amor, se essas palavras não forem vistas com consciência, tu vai frear, sem perceber. Tu vai começar a adiar os teus sonhos, tu vai diminuir o desejo antes mesmo dele nascer. Tu sempre vai escolher menos para não parecer que tu tá indo muito além daqueles que vieram antes, para não parecer arrogante, metida, nojenta, debochada. Aqui existe algo muito importante. Essa culpa de querer mais quase nunca começou contigo. Ela começa lá no sistema familiar. Toda família tem um limite invisível, um nível de dinheiro, um nível de reconhecimento, um nível de expansão. E quando alguém começa a ultrapassar isso, o sistema sente. Não é como uma punição, mas como um medo. Medo de perda de pertencimento, medo de separação, medo de alguém ir embora por crescer demais. E esse medo ele não é falado, mas ele vai virar culpa aí dentro, como se crescer fosse errado, mas não é. José tinha um sonho, e o sonho dele era grande. Grande demais, inclusive, para quem estava ao redor dele. Porventura, reinarás sobre nós? Terás domínio sobre nós? Eles não conseguiram ver o sonho, eles só conseguiram ver a ameaça e tentaram interromper o processo. Mas o que eles não sabiam é que o sonho não era do ego, era de destino. E anos depois, foi exatamente a expansão de José que salvou toda a família. O que parecia afastamento era provisão. Meu amor, guarda uma frase. A culpa de querer mais não é tua. Muitas vezes, essa culpa, ela vem do medo do sistema de que crescer representa ir embora. Então, hoje eu quero te deixar uma reflexão muito específica. Tu tá freando algum sonho, algum plano, algo que tu tá almejando, que tá fazendo teu coração pulsar por medo de parecer que tu tá indo longe demais? E eu vou um pouco mais além.
Quem tu vai deixar para trás quando tu realizar este sonho, assumindo as tuas vontades, os teus desejos? E mais ainda, quantos antes de ti já realizaram sonhos? Muitas vezes nós somos os primeiros do nosso clã a fazer várias coisas e, portanto, pagamos preços muito caros por isso. Fiquem presentes com isso. A culpa, o desconforto, a solidão, muitas vezes são sintomas das ovelhas, como eu chamo aqui, né? As ovelhas coloridas do rolê. São aquelas pessoas que vêm como um sopro de luz no sistema, assim como José, que foi vendido pelos irmãos para depois voltar e ser governador. E usando agora a história de José, é interessante que ele compartilhou o sonho com os irmãos, né? Com as pessoas que ele mais confiava. E foi justamente nesse lugar que ele não teve apoio algum. E isso fica de consciência aqui para nós, que muitas vezes compartilhamos os nossos sonhos com aquelas pessoas que são caras para nós, que são importantes para nós. E é muitas vezes justamente nesse ambiente que menos nós temos acolhimento. Mas é exatamente essa consciência que o episódio de hoje precisa expandir aí dentro. As pessoas, elas não destroem os nossos sonhos porque elas nos odeiam. E ter a consciência de muitas vezes ser o primeiro, a primeira do teu sistema a fazer algo diferente, a prosperar, a ter saúde, a ter um relacionamento saudável, tranquilo, faz com que muitas vezes aqueles que vieram antes olhem para nós com um olhinho meio de lado, sabe? Pode dar atrito, pode ficar tenso. E aí entra o nosso processo de autoconhecimento, de entender que não é raiva, não é falta de amor, não é inveja, não é competição. Muitas vezes aqui no consultório eu escutei nessa última constelação que eu conduzi. A minha mãe sente inveja de mim. Isso é muito comum. Por conta dos pais, às vezes, não comemorarem as conquistas dos filhos, né? A questão toda aqui não é que a mãe sente inveja da filha. A questão, muitas vezes, é que esta mulher, ela olha para a filha e percebe que ela está voando muito alto e ela vai olhar para os voos que ela não voou. E aí entra um processo de frustração. E se essa pessoa, se essa filha, se esse filho não estiver presente para perceber o que é seu e o que é do papai e da mamãe, ele pode fazer essa leitura de dor e dar uma distorcida nessa situação. Então ele olha para esse pai, ele olha para essa mãe, ou para esse irmão, enfim, para esse familiar, né? E ele vai dizer que é inveja, mas não é inveja. Na verdade, é aquela pessoa olhando para tua conquista e pensando assim: caraca, talvez eu podia ter feito isso, mas não fiz. E daí dentro dessa pessoa começa literalmente ah, abre um inferninho. Certo, meu amor? Dá espaço para isso e percebe. Acho que essa pergunta do dia de hoje ela pode te ajudar muito a expandir. Quem eu vou deixar para trás? Eu já fiz essa pergunta, né? Mas eu acho que relacionada a um sonho, a uma realização, para que vocês estejam presentes se vocês não estão se sabotando. Outra consciência que me tomou agora, olha só.
Já aconteceu aqui, durante uma constelação, a queridona não prosperava, porque ela sabia que se ela prosperasse, o casamento dela terminaria. Porque o marido dela não concebia que ela ganhasse mais que ele. Então, por vários momentos, ela se sabotou financeiramente para não ficar, ou não se separar, ou não perder a família, enfim. Uhum. Então, muitas vezes, inclusive, para que nós não possamos, porque o que que é assumir o nosso lugar de força? Assumir o nosso lugar de força é ser feliz, próspero e saudável. Ou que nem uma das minhas professoras, né? Rica, gostosa, inteligente. Isso é assumir o nosso lugar. É fazer dinheiro, é conseguir sustentar uma saúde legal, é ter um relacionamento saudável, né? Ser excelente nas coisas que a gente faz. Não é não ter desafio, né? Mas é buscar o melhor em todos os aspectos. Só que assumir o nosso lugar passa por caminhos muito, muito sinuosos. E muitas vezes passa por um sistema de crenças e uma narrativa interna de não pertencer. Então, se eu fizer mais, neste lugar eu estarei sozinha. E quantos de nós gostaria de estar sozinho, fazendo mais? Eu brinquei com uma queridona uns dias atrás que eu disse assim pra ela: como seria pra ti chegar de Ferrari num almoço de família no domingo? Ela disse: meu Deus, Grace, eu não consigo nem imaginar isso. Eu digo: bom, então tu nunca vai conquistar uma Ferrari? Tudo bem, tu nunca vai conquistar uma Ferrari. Não sei se o sonho dela, né? A gente estava ali numa discussão sobre crenças relacionadas à prosperidade. Então, se a minha família andou de Fusquinha e o Fusquinha, ou talvez o carro 2011 é o carro mais novo que toda a minha família já conquistou, como é que eu vou chegar de Ferrari? Eu vou ser julgada? Com certeza eu vou ser julgada. E eu não tô afim de ser julgada, então eu não vou conquistar a Ferrari. Só que, gente, isso não acontece de maneira consciente. Ninguém diz assim: caraca, não quero uma Ferrari. Não, né? Esse é o ponto. E daí acaba que nós vamos nos tornando reféns desse sistema de crenças. E esse sistema de crenças vai ditando tudo o que nós vamos conquistando e até onde nós vamos. Eu acho que esse é um ponto importante aqui, porque para que nós possamos assumir o nosso lugar, a gente desbloqueia todas as nossas potencialidades, né? Então nós colocamos o nosso servir de maneira integral no mundo. Eu acho que isso é importante nós trazermos aqui para essa discussão, né? Porque muitas vezes eu falo sobre, né, assumir o nosso lugar. Assumir o nosso lugar nada mais é do que colocar o nosso serviço para jogo. Porque isso vai fazer dinheiro, porque isso vai nos tornar mais saudáveis, mais comprometidos com as nossas metas, com os nossos sonhos, com a realização do que é importante para nós e como consequência para aqueles que nos cercam. Certo? Vamos à nossa oração? Respira fundo, vamos conversar com o nosso amado Mestre. Pai, hoje eu reconheço que muitas vezes eu diminuí o que eu sentia por medo de ir além do que parecia permitido. Hoje eu te peço coragem, Pai, coragem para entender que crescer não é trair, que expandir não é abandonar, e que aquilo que tu colocaste em mim, Pai, não é excesso, é propósito. Me ajuda a ir sem culpa, a crescer sem vergonha e a confiar que o meu crescimento não me afasta de quem eu amo. Ele pode ser exatamente um caminho de cuidado. Em teu santo nome, Pai, amém. Queridão, queridona, mais uma consciência chegou aqui. Muitas vezes nós temos esse desafio de ir além por conta desse medo de não pertencer, de
não fazer mais igual àqueles que vieram antes. Mas olha só, quantas vezes tu pode ter parado para pensar a seguinte forma: eu posso fazer mais por aqueles que eu amo, justamente porque eu tô numa situação melhor. E muitas vezes, meu amor, tu vai ser usado como exemplo para que outros olhem e digam: "Caraca, não é que é possível? Caraca, não é que dá?". Então, muitas vezes, nós somos os primeiros para que os outros que vierem, para os nossos filhos, os nossos netos, enfim, as pessoas que podem se inspirar de maneira silenciosa, olhem e digam assim: "Gente, não é que dá para sair da caverna? Não é que existe sol lá fora? Que a gente não precisa, né, usando aqui o mito da caverna de Platão, não é que a gente precise só ver reflexo do mundo? Dá pra gente ir sair para o mundo, né? Quem quer entender o mito da caverna de Platão, assista os Croods, um desenho massa pra caramba, que fala exatamente disso. Entende, meu amor? Então toda vez que tu vai, que tu assume o teu lugar no mundo, tu pode virar literalmente inspiração para aqueles que vieram antes e para os que virão depois. Porque muitas vezes eu vou num processo de cura tão bonito que eu oportunizo e mostro através das minhas atitudes, não é falando, tu não vai virar a senhora palestrinha, o senhor palestrinha, mas através das minhas atitudes e dos meus resultados. Eu vou me tornando uma inspiração muitas vezes para o meu pai, para minha mãe, para que eles busquem auxílio à maneira deles, para o meu marido, para minha esposa, à maneira deles, para as pessoas que estão perto de mim. Caraca, olha só, não é que dá para fazer diferente? Certo? Que episódio massa, né? Lembra de curtir, comentar e compartilhar. Esse episódio valeu uma sessão de terapia. Então, por favor, envia para alguém que tu ama, que tu percebe que tá muitas vezes se sentindo uma mole encolhida. Manda e vamos expandir esse conhecimento. Quanto mais pessoas tiverem acesso à visão sistêmica, a esse olhar para a espiritualidade de uma maneira mais amorosa e mais tranquila, o mundo fica mais leve. E é assim, meu amor, que nós colaboramos com a energia do planeta que anda tão densa nos últimos tempos. Certo? Te encontro aqui às 7h07 amanhã. Lembra que todos os dias nós temos nosso encontro aqui, certo? Fica bem. E se tu precisar expandir o teu olhar, terei prazer em te receber no meu Instagram, @GraceCondorfer, e começar a caminhar contigo como tua terapeuta. Qualquer coisa, prende o grito que eu tô aqui, certo? Fica bem e até amanhã. Beijo!